O Maio Laranja é uma campanha nacional que foca o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, medida urgente diante de dados como este. Somente em 2024, o Disque 100, serviço gratuito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, registrou quase 37 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Eu estou aqui com o conselheiro tutelar Casemiro de Abreu Neto, que é conselheiro, como eu já disse, e é aqui do município de Bauru, para falar um pouco sobre esse tema. Casemiro, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Casemiro, Bauru está participando dessa campanha também, né? Como eu disse, é uma campanha nacional. Sim, nós temos o dia 18 de maio como um dia de enfrentamento, né, ao combate à violência sexual, né, e à exploração sexual. Então, na cidade de Bauru, nós temos diversas atividades acontecendo, envolvendo escolas, envolvendo projetos sociais, envolvendo departamentos da área de saúde, conselho tutelar, enfim, todos esses agentes que trabalham como proteção criança e adolescente, no mês de maio, que nós lidamos com o Maio Laranja, né, nós fazemos um alerta à sociedade sobre esse enfrentamento, né, sobre o combate a esse tema. Eu gostaria de começar perguntando um pouquinho mais do que caracteriza esse cenário, muitas vezes até o ambiente familiar, né, em que ocorre o abuso contra as crianças, né? O que se desenvolve dentro desses espaços? Ok. Bom, vamos falar em geral, né? É importante que as pessoas entendam que qualquer situação sexual abaixo dos 14 anos, ela é caracterizada estupro de vulnerável, né? Então, às vezes nós atendemos adolescentes que falam, mas eu quis ter uma relação sexual, mas ela tem 13 anos de idade, ou ele tem 13 anos de idade, um exemplo, e já é caracterizado o estupro de vulnerável, ou seja, não importa se quis ou se não quis, já é caracterizado. É interessante quando a gente fala sobre essa questão sexual, né, a gente também fazer a avaliação, porque é muito triste quando uma família passa por uma situação de estupro de vulnerável, uma situação de violência sexual. Porque a grande maioria dos casos, eles acontecem dentro da família, ou seja, com um padrasto, com uma madrasta, com um tio, com alguém, um avô. Quando não, acontece com pessoas que são de confiança, padrinhos, vizinhos, ou seja, está dentro do núcleo familiar ou então está na periferia do núcleo familiar. Isso destrói muitas famílias. Então, é importante, quando a gente fala da violência sexual, né, que isso vai afetar diretamente a confiança que a família, que os pais, né, têm com pessoas que são muito próximas, né? Então, essa é uma característica que a gente tem que lidar muito. A criança vai precisar, ou o adolescente, né, de um atendimento psicológico. A família, nós atendemos mães que às vezes a mãe chega, ela psicologicamente destruída, né? Porque passou uma situação com uma pessoa que morava com ela, que ela confiava e que ela nunca esperava que acontecesse, né? Então, esse é um outro aspecto, né? O primeiro aspecto é esse: abaixo de 14 anos não depende da sua vontade. E depois que a gente tem todo esse sofrimento que envolve a família. Para isso, nós temos uma rede de proteção que vai atender tanto a criança quanto o adolescente, quanto a família desses adolescentes. Casimiro, e que tipo de comportamento as crianças que acabam sendo vítimas desse tipo de violência apresentam, né? Comportamentos aí que podem ser notados pelos familiares, até pelos profissionais que atuam dentro de escolas, por exemplo. Sim, então nós temos ali, a criança normalmente ela tem
um determinado comportamento com a sua família, com a escola, com amigos, né? Então a gente percebe assim que os sinais que são dados, se a criança, por exemplo, ela tem um bom rendimento escolar, o rendimento escolar cai, né? Então a escola, ele é um grande termômetro de situações que a criança está sofrendo. A família também percebe ali que muitas vezes a criança ou adolescente, ele era uma pessoa que conversava bastante, que falava bastante, tinha um bom relacionamento, muita comunicação, e começa a se comunicar menos, começa a se retrair. Alguns níveis, ele chega ao nível da criança e do adolescente começar a se automutilar, ou seja, começa a se cortar, com pequenas coisas às vezes, né? Com um lápis, com às vezes um apontador mesmo, alguma coisa. E quando a gente fala da automutilação, que é o se cortar, às vezes a gente não entende, né? Porque como que uma pessoa vai se cortar? Para a gente, parece que ela está se machucando. Mas quando a gente atende essa criança e adolescente, o relato é de que ele está diminuindo o sofrimento. Ou seja, que quando ele se corta, quando ela se corta, aquilo é um alívio, né? E um outro aspecto que eu acho importante colocar quando a gente fala da mudança de comportamento, ou seja, dos sinais, é que aquele que é o autor da violência, né, ele sempre ameaça, na grande maioria das vezes, ameaça a criança ou adolescente. Ameaça a criança, fala, olha, se você contar para sua mãe, se você contar para o seu pai, né, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe. Então, essa característica é muito forte. E por isso que a criança se fecha. A gente atende crianças que elas têm bom relacionamento com os pais, confiam nos pais, mas mediante esse tipo de ameaça, ela se sente muito intimidada e acaba não contando para o pai. Mas vai contar para um amiguinho na escola, vai contar para um professor, vai contar na igreja para a amiguinha que ela vê. E é isso que vai gerar todo o gatilho para a gente atender essa família e poder ajudar, apoiar, manter essa criança em segurança, né? É muito importante isso. Nesse sentido, acaba sendo importante também uma conversa com as crianças de uma forma geral, para elas entenderem um pouco o que é aceitável ou não, né, Casemiro, na relação com um adulto, né? Por exemplo, quais partes do seu corpo, né, da criança pode ser tocada, que não pode ser tocada, isso acaba sendo uma medida também de prevenção, né? Com certeza. Eu acho assim, a gente tem que ter a sociedade em geral, ter muita sensibilidade a lidar com o assunto, para, ao mesmo tempo, colocar o assunto em questão, mas não. Eu vou passar os limites, falar de coisas que não deveriam ser faladas. Então, precisa buscar essa sensibilidade, né? Olha, vamos falar sobre o assunto, mas não vamos falar demais, porque essa criança não é para ouvir, nessa determinada, não é para ouvir certas coisas. Quando a gente fala sobre o toque, né, você pode entrar na internet, os pais, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, entrar na internet que tem as áreas que são permitidas e as áreas que não são permitidas, né? Tem várias cartilhas, vários vídeos, áreas que são vermelhas no nosso corpo, áreas que são verdes, áreas que são amarelas, né? Ou seja, olha, esse local já está começando a mudar, não devia se tocar ali, né? Então, isso está bem definido, né? De que partes, de que áreas do nosso corpo, né? Até pode ser tocada, por exemplo, dar uma mão, né? Mas, por exemplo, já colocar a mão na perna de uma criança já é uma outra situação, no bumbum, enfim. Mas isso está bem na internet, tem essas áreas bem definidas. É importante buscar informação, então, né? Com certeza. Hoje nós temos uma gama de informações que estão à nossa disposição, né, para os pais. Porque os pais, quando nós atendemos pais, e nós atendemos pais que têm uma condição intelectual boa, né, e pais que têm uma condição intelectual que já está, às vezes, vulnerável. Então, a gente percebe que essas pessoas, independente da condição intelectual, ela não buscou a orientação.
né? Porque no dia a dia o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, vai cuidar do filho, levar para a escola, né? Enfim, e às vezes não se atenta para buscar essas orientações. O que eu, assim, nesse momento já poderia deixar para os pais é o diálogo, né? Tenha um bom diálogo com os filhos. Eu sei que é algo que não é fácil, porque cada pai tem uma característica e os filhos também, mas busque maneiras de ter diálogo com os filhos. Eu estava atendendo uma pessoa agora mesmo e conversei e falei, olha, procura todo dia sentar um pouco com seu filho, com a sua filha e falar sobre como foi o dia escolar. Se você tiver condição, senta, estuda com ela, estuda com seu filho, que só esse ato de sentar e conversar um pouco sobre a vida escolar, isso já gera um bom diálogo, entendeu? Perfeito. E acredito, Casimiro, que hoje a gente tenha um componente a mais nesse cenário, que é o ambiente digital, né? Nossas crianças e adolescentes também estão vulneráveis nesse espaço, né? Com certeza. Se a gente passar um pouquinho, assim, sair um pouquinho do tema, mas só para um exemplo, por exemplo, o bullying e o cyberbullying, né? Isso acontece, o cyberbullying acontece muito hoje, até pela forma de comunicação que os alunos, adolescentes têm, que são diferentes dos pais, dos adultos, né? Eles se comunicam de algumas formas. Eu tenho uma filha de 13 que às vezes eu falo, mas o que quer dizer isso, né? Porque a comunicação é diferente da nossa forma de se comunicar. E hoje nós lidamos com questões de violência sexual que são virtuais, onde meninos, que se dizem meninos, mas são homens, por exemplo, pedem para as meninas, acaba tendo um envolvimento emocional pelo celular, por redes sociais, e eles mandam fotos íntimas, né? Então você entra aí numa violência sexual por meio virtual, né? Que aí quando você conversa com esses adolescentes, mas o que você pensou? Eles nem sabem dizer o que pensaram porque fizeram isso, né? Então são situações que são geradas pelo meio virtual e que, claro, né, aliada à falta de maturidade que todos nós já passamos, eles vão tomar decisões que nem sabem por que tomam essas decisões. E acho que é importante também a gente ressaltar, né, que aí são tanto meninas quanto meninos, né, Casimiro, que estão sujeitos a essas situações. Também é difícil a gente falar em classe social, né, é um perigo que cerca a todos, no fim das contas, né. Com certeza. As vítimas, na grande maioria, são meninas, né? Mas a questão social acontece em todas as áreas sociais, né? Tanto naquela família que é mais financeiramente vulnerável, quanto naquela que tem condições financeiras. A diferença é como cada família resolve as coisas. Quem tem uma condição financeira melhor vai ter um aparato, né, de cuidados mais facilitado, né? Vai resolver mais rápido, de repente, ou de forma mais facilitada. E quem não tem uma condição financeira tão boa vai depender do poder público e da rede de proteção que tem à disposição do poder público para dar o atendimento, tanto para a família quanto para a criança, né? Sim, e assim, é uma rede de proteção que existe, né? Então a gente acredito que é importante a gente também mencionar, por exemplo, que hotéis, pontos turísticos, estabelecimentos rodoviários também têm que ter medidas, né, que garantam a proteção dessas crianças e adolescentes, né? Por exemplo, cobrando documentação quando o adulto está com o menor, isso também é fundamental, né? Com certeza, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, em hotéis, é obrigatório, né? Que estejam com os pais documentados. Quando não estão com os pais, um outro responsável que tenha uma autorização, né? Reconhecida firma cartório, para viajar também, né? Seja de ônibus, seja de carro, tem que ter autorização. Uma coisa que às vezes as pessoas não se atentam tanto é a documentação da criança, né? Eu tenho a certidão de nascimento, mas pense assim, uma criança ali de 10 anos, né? Um exemplo.
ela vai andar com uma certidão de nascimento, como vai se comprovar que aquela criança é aquela que está no documento? Então, precisa realmente os pais, quando irresponsáveis, quando forem viajar, quando forem sair do seu município, se atentar para a documentação. Logo de tenra idade ali, já tirar o registro, o RG, né? Para que possa ter a foto registrada, para que aquela criança identifique que realmente é ela. Né? E a gente percebe também os ônibus, as empresas de ônibus que fazem viagem de crianças, também têm esse cuidado. Tudo isso está em previsão legal, mas é importante o alerta, e para isso que serve o Maio Laranja, né? Para que a gente alerte esse enfrentamento. Perfeito. Casimiro, então, para a gente finalizar, falando um pouquinho especificamente de Bauru, qual o caminho que essas famílias, professores, diretores de escolas devem seguir diante dos indícios de que algo do tipo está acontecendo com alguma criança? Ok. Então, no município de Bauru, como em outros municípios também, mas específico do nosso, nós temos um fluxo estabelecido, um fluxo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violências, seja ela física, sexual, seja ela psicológica, né? Então, quando isso acontece e é revelado na escola, por exemplo, a escola ela faz o atendimento para essa criança, esse adolescente, e vai disparar para uma rede de proteção. Ela dispara um comunicado, né, com um documento explicando o que aconteceu. E cada órgão vai atender essa família, essa criança, segundo sua atribuição. Na unidade de saúde, na UPA também, a mesma situação é feita. Né? Nos centros de referência, por exemplo, no CREAS também, a delegacia da mulher, hoje nós temos uma delegacia de atendimento que ela está funcionando 24 horas, um grande ganho para o nosso município, que até meses atrás era somente durante o dia. Então, hoje, todo o trabalho ele é feito 24 horas. Isso foi um ganho enorme para o município de Bauru e para as cidades que são circunvizinhas. O Conselho Tutelar ele vai exercer um papel ali de atender a família e monitorar se tudo está acontecendo conforme a previsão legal, para zelar pela garantia do direito, que essa criança, esse adolescente, a sua família, tiveram um atendimento adequado. E quando não tiveram, nós vamos fazer os acionamentos necessários para que essa família seja cuidada. Perfeito, Casimiro. Reforço então aqui meu agradecimento pela sua participação aqui com a gente e fica a mensagem, né? Proteger as nossas crianças e adolescentes é um compromisso de todos. Com certeza, é dever de todos. Eu que agradeço a oportunidade para a participação e incentivo a cada um que estiver nos ouvindo e nos assistindo que faça a denúncia. A denúncia é algo importantíssimo para que os serviços de proteção sejam acionados. Então, uma maneira muito fácil de fazer a denúncia é por meio do Disque Denúncia, Disque 100, né? É gratuito, é 24 horas, nós recebemos até denúncia de criança, às vezes. Então, a denúncia é importantíssima para que os órgãos sejam acionados, tá? Muito obrigado. A gente que agradece. E você pode continuar acompanhando a programação da TV e Rádio Câmara Bauru. Até mais!